Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Hoje é quarta-feira, 20 de março, estamos aqui em mais um videocast do Copom. O Copom soltou agora há pouco o comunicado de uma nova redução da taxa Selic e a gente está aqui hoje com dois convidados ilustres. Marcelo Rebelo, economista-chefe do Banco do Brasil. Tudo bom, Rebelo? Olá, Débora. Olá, Eduardo. Tudo bem? Seja bem-vindo. E com o Eduardo Vilela, que é executivo da área de captação e investimentos aqui do BB. Tudo bom, Edu? Oi, Débora. Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, Rebelo. Legal. Rebelo, queria começar contigo. A gente sempre fala que aqui o papo é direto e reto, então vamos nessa. O Copom anunciou, então, agora há pouco, a nova taxa de juros, chegando a 10,75, né, ao ano. E a gente tem brincado aqui que as decisões do Copom as últimas decisões aí nos últimos meses tem sido uma questão de gramática. A gente vê se está no plural ou se está no singular, né, as sinalizações aí dos próximos meses. Queria te pedir para comentar um pouco disso e já vou emendar uma segunda pergunta, porque a gente também tem falado muito que as últimas decisões foram super quartas, né, aquela que coincide a decisão do Fed, o Banco Central americano, e também as decisões aqui no Brasil. Mas, fazendo aí uma analogia, estamos numa super semana, podemos dizer assim, né? Porque tem várias decisões de taxas de juros aí acontecendo ao redor do mundo. No Japão mesmo, a gente viu que ontem elevou pela primeira vez em 17 anos a taxa de juros por lá. Então, também, essa é uma semana em que a gente está de olho aí, não só em Estados Unidos e Brasil, mas também em outros lugares. Então, de novo, seja bem-vindo. Queria já começar com essas perguntinhas aí bem tranquilas. Obrigado, Débora. Não, você tem razão. A super quarta já é algo tradicional na agenda econômica brasileira, internacional. E hoje não foi diferente. A gente teve na parte da tarde a decisão do Fed e agora à noite a decisão do Copom. Eu diria que, mais do que a própria decisão em si, como você bem citou, os investidores, os analistas estavam mais interessados em saber nos sinais em relação aos próximos movimentos desses dois grandes bancos centrais. No caso do Fed, o Banco Central Americano, eu diria que houve um certo alívio. E isso eu acho que a gente pode perceber no próprio comportamento dos preços dos ativos ao longo do dia de hoje, que reagiram muito bem a essa decisão. Sobretudo porque havia uma certa dúvida entre economistas se, de fato, a gente veria o início do processo de redução de juros nos Estados Unidos ainda este ano. E aí eu acho que a própria decisão, pela manutenção, mais as projeções dos diretores de 3 cortes de juros em 2024, mesmo com uma atividade um pouco mais salgada, um pouco mais resiliente e uma inflação um pouco mais alta, dá um certo conforto ao mercado de que, de fato, a gente vai ter um processo de redução de juros ao longo dos próximos meses. Difícil dizer o timing exato. De parte do Banco do Brasil, a gente acha que talvez junho seja um momento adequado para o início dessas reduções. Mas eu acho que o principal sinal que se extrai da decisão do Fed é que provavelmente nós vamos assistir um processo de flexibilização por lá ainda em 2024. Eu acho que é uma boa notícia do ponto de vista de ativos emergentes, do ponto de vista de cenário econômico para o Brasil. E aí, já aproveitando o gancho, agora à noite a gente teve a divulgação da taxa Selic, uma redução de 0,50 pontos percentuais. Acho que isso aí não havia grande divergência em relação às perspectivas das principais casas, mas eu acho que houve mudanças relevantes que eu acho que vale a pena a gente destacar na sinalização para os próximos passos, né? A gente estava muito interessado, Débora, Edu, em alguns pontos desse comunicado. E aí eu queria citar aqui 4 pontos, né? Em 2 deles não houve nenhum tipo de sinalização. A gente tem visto dados mais fortes de atividade econômica. O Copom entendeu que estavam dentro do esperado, não teceu nenhum comentário sobre isso. E as projeções de inflação, elas se mantiveram inalteradas. Então esses 2 pontos vieram mais ou menos na linha do que já estava presente nos comunicados anteriores. Os outros 2 destaques, que nós estávamos bastante atentos, e aí sim eu acho que houve pequenas nuances, era o balanço de riscos, que apesar de estar inalterado,
foi acrescentado pelo Copom uma maior incerteza no âmbito doméstico, além da incerteza que já vinha no âmbito internacional. Então eu acho que, nesse ponto específico, a ata do Copom, que sairá na semana que vem, vai ser importante para o Copom trazer mais detalhes em relação ao que é essa incerteza doméstica que ele está enxergando, já que do ponto de vista da atividade e das projeções de inflação não houve alteração muito significativa. E o quarto ponto, que eu acho que talvez seja o que atraía mais a atenção de todos, era a sinalização para as próximas reuniões, que, como você bem destacou, estava no plural, e dessa vez o Copom optou por manter no singular. Ele sinalizou que a próxima reunião, se tudo caminhar conforme esperado, será de uma redução de 0,50 pontos percentuais. E aí ele usou de 2 argumentos para fazer esse ajuste no que a gente chama de forward guidance, né? Ou seja, a sinalização futura em relação aos próximos passos. Primeiro, ele citou as próprias incertezas, e aí, de novo, fazendo referência ao balanço de riscos, tanto internacional quanto doméstica, e aí eu acho que vai ser importante a ata para a gente entender um pouquinho melhor o que ele se refere. E o segundo ponto está associado ao fato de que, provavelmente, e aí isso varia de casa para casa, mas no caso do Banco do Brasil, a gente acha que esse ciclo, essa primeira parte desse ciclo, ainda em 24, ele se encerra ali perto de 9,25, tá? O nosso número mais é 9,25 para final desse ano. Então, provavelmente, o Copom ele já está no terço final do ciclo. Vale lembrar que a gente iniciou o ciclo com uma taxa em 13,75. A gente já está hoje em 10,75, na nossa cabeça tem mais 150 pontos a serem feitos, então você já está no terço final do ciclo. É natural que você queira ganhar graus de liberdade. Ou seja, eu já estou finalizando, eu posso fazer não necessariamente 2 de 50, eu posso em algum momento tirar o pé, fazer uma redução um pouco menor. Acho que uma aceleração hoje é pouco menos provável. Então foi essa a justificativa que ele deu para fazer esse ajuste no guidance. De nossa parte, como eu falei, nós estamos com 9,25, mais 3 reduções de 50, acho que está adequado o sinal até por aqui. Para aqueles analistas que acham que o Copom poderia ir já em direção a 8, 8,5, eu acho que o comunicado traz algum tipo de preocupação, mas independente da projeção, acho que vai ser importante a gente observar a ata para tentar entender um pouquinho melhor a cabeça dos diretores. Não, bacana. E aí, Edu, queria te puxar aqui para conversa com a gente. O Rebelo começou falando, né, da decisão do Fed e tal, e a gente tem visto aí nos últimos dias as bolsas americanas chegando, né, à máxima histórica. Eu queria te pedir então para comentar um pouco sobre isso. Primeiro, como é que isso tem a relação da Bolsa Americana com juros, inclusive, se essas máximas que a gente está vendo, como é que a gente pode interpretar essa relação? Até para um investidor que também está iniciando e está nesse processo com a gente aprendendo mais, né, sobre economia. E se ainda está na hora de entrar, que é a pergunta de milhões, né? Ainda está na hora de entrar, a gente ainda tem espaço. É claro que aqui a gente não dá para fazer projeções cravadas, mas a gente observa muito um comportamento do investidor que a gente chama de efeito de manada, né? Quando está lá no alto, aí o pessoal fala, opa, não posso ficar de fora dessa oportunidade. Então, pensando aí em Bolsa Americana e isso que a gente tem observado no mercado, o que você pode analisar para a gente? Não, vamos lá. De fato, é a pergunta do milhão, né? E essa resposta ela é bem complexa, é bem difícil da gente tentar prever. E aí, Débora, assim, é muito legal o ponto que você traz, eu até gostaria de dar um passo atrás. Você trouxe essa questão de efeito manada, né, de questões comportamentais, né, dos investidores e dos mercados, e isso de fato interfere muito em preço e em fluxo, né? Quando a gente olha um pouquinho o que foi 2023, em especial aqui para o cenário doméstico, né, a gente ainda viveu um ambiente de uma taxa de juros alta e de fato um cenário muito mais propício para a renda fixa, né? E o investidor local ele soube se aproveitar muito bem disso, né, seja nas taxas pós-fixadas, nas pré-fixadas e também nos ativos ligados à inflação. Quando a gente olha agora, quando a gente veio caminhando para esse final de 23 e 24, a gente começou a perceber esse rally.
né? Em particular, os meses de novembro e de dezembro trouxeram ali uma forte valorização dos ativos de risco, lá fora em especial, mas aqui na Bolsa Doméstica também, e a gente engata um 2024 com um cenário mais favorável, né? Quando a gente olha o nosso mix aqui, né, Rebelo, fechamos o ano com um PIB que surpreendeu positivamente, uma inflação ali mais sob controle, e isso de fato deu um ânimo para a gente começar 24. E aí, a partir desse momento, de fato, a gente percebe algum descolamento. O mercado externo, como você trouxe, o mercado americano cravando recorde em cima de recorde nas bolsas, o FONC, né, o Fed, de alguma forma, atuando num sentido de maior acomodação, né, então houve muita expectativa, houve uma maior volatilidade de qual que seriam os próximos passos, mas como o Rebelo trouxe, vem para um cenário mais para o mercado, né, de fato você ter uma acomodação mais cuidadosa da economia, por outro lado, também sem deixar de olhar para um eventual, né, um potencial repique inflacionário que poderia prejudicar uma dinâmica de longo prazo. Né? Então, a condução lá fora ela vem sendo bem favorável. Aqui dentro, a gente já passou por um momento de maior congestão, né, na renda variável. Então, começamos o ano muito bem, depois uma realização, e a gente vem ali num patamar mais estacionário. Então, assim, quando a gente fala em recomendação, em sugestão de investimentos, acho que para o investidor que já está posicionado lá fora, vale uma maior cautela agora. Tá? Então, em que pese esses sucessivos recordes, né, podemos estar em algum momento nos aproximando de alguma correção técnica, inclusive. Tá? Então, para quem está fora, também uma cautela para entrar nesse momento de máxima histórica. Podemos ter algum componente de euforia, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Bitcoin, também um ativo que sofreu muito em 2022, 2023 e entrou num ciclo de recuperação e também atingiu máximas históricas nos últimos dias. Já para a Bolsa Doméstica, a gente tem uma convicção maior. De fato, a gente olha frente ao valuation da Bolsa, frente às bolsas dos demais países emergentes, a gente tem espaço para valorização. Não significa que ela não possa ficar mais barata, mas tem espaço para valorização. Então, assim, olhar para empresas mais small caps, mid caps, que se beneficiam mais de ciclo econômico, acho que é uma boa alternativa nesse momento. Em termos da nossa alocação sugerida de investimentos, a gente segue com uma posição neutra, né, aqui na bolsa, na renda variável, na Bolsa Doméstica. Isso significa que sim, acreditamos, estamos posicionados, mas dentro ali de um mix de carteira que seja adequado ao seu perfil de investidor. Não, perfeito. Você citou, né, o Bitcoin, as criptomoedas uma classe de ativos, se é que a gente pode dizer assim, que sofre muito, ou tem muito desse movimento de manada, né, que a gente fala, do pessoal que vai, aproveita a alta e entra, aí cai, enfim. É o que a gente fala de diversificação, de estar atento à volatilidade de cada mercado, né, o quanto que é a sua tolerância à exposição a risco, enfim. As carteiras e essa diversificação que a gente sempre tenta trazer aqui, eu acho que são importantes dicas, independente do perfil de investidor, tá atento a isso. E aí, Rebelo, quero voltar contigo. E aí, o Edu trouxe essa visão da Bolsa Brasileira também e de algumas oportunidades. Eu estava lendo a Palavra do Economista de março. Para quem não conhece, a Palavra do Economista é um artigo mensal que o Rebelo assina aqui pelo Banco do Brasil. A gente publica no InvestTalk, que é o nosso portal, né, nosso hub de conteúdo de investimentos, mercado, economia, também aqui do banco. E cada mês o Rebelo traz uma provocação para a gente, assim, são textos muito peculiares. E esse mês você fala bastante do mercado de crédito, né, numa visão, até, não vou dar spoiler para o pessoal ler também, mas assim, no fechamento, quanto o agro, né, o agronegócio foi um protagonista de alguma forma em 2023, e a gente em 2024 tende a olhar para o crédito, para o mercado de crédito, até por essas questões, imagino, da própria taxa de juros e dessas discussões. Queria que você trouxesse esses pontos para a gente, especificamente, para a gente analisar aqui. Não, legal, Débora. Você colocou bem. Na Palavra do Economista, a gente tenta trazer alguns temas que nós entendemos que sejam relevantes para o debate econômico atual e também trazer algumas reflexões e provocações. Eu diria que essa Palavra do Economista ela vem no contexto de pensar no que serão os drivers da atividade econômica em 2024. Você destacou que 2023, de fato, a gente teve um crescimento relativamente robusto e onde houve uma grande contribuição do agronegócio. 2024, a gente está projetando um crescimento um pouco
menor do que foi 2023, mas eu diria que ele é um crescimento um pouco mais balanceado e até mesmo saudável do ponto de vista da dinâmica dos setores econômicos, de modo geral, brasileiro, né? O agro vai continuar tendo uma performance forte, a safra, apesar de menor do que o ano anterior, é uma safra bastante grande, então eu acho que o agronegócio tem o seu peso relevante no PIB de 2024, mas em termos de contribuição, o grande destaque vai para os setores mais cíclicos, né, que respondem à dinâmica das condições financeiras, e aí a gente pode entender condições financeiras como comportamento da taxa de juros, né? Não é exatamente isso, mas acho que é um bom resumo, né? E aí, obviamente, que o crédito ele é um grande protagonista nesse contexto de queda de taxa de juros, condições financeiras mais acomodadas, e aí indústria e serviços tendem a se beneficiar dessa dinâmica mais sólida, né? A gente viu, falando aí especificamente do mercado de crédito, a gente viu que os anos de 20, 21 e 22 foram anos de crescimento muito forte, até surpreendentemente forte, eu diria, crescimento de 2 dígitos das carteiras, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. 2023 houve uma certa desaceleração, em particular no crédito para empresas, e aí para 2024 a nossa perspectiva é que, mais uma vez, o crédito volte a crescer num nível muito próximo de 2 dígitos, na verdade ao redor de 9,5%, pensando pessoa física e pessoa jurídica. Esse crescimento, ele, como eu falei, ele é importante para continuar impulsionando a retomada dos setores mais cíclicos, em particular a indústria e em particular em serviços, e ele vem no bojo não só de um crédito mais barato do ponto de vista financeiro, como também de uma melhor oferta de crédito por parte de bancos, um mercado de trabalho bastante sólido, uma atividade econômica que, em particular, na primeira metade do ano, cresce em magnitude importante nas nossas projeções. Tá? Então, essa foi a temática que a gente procurou explorar na Palavra do Economista. A cada mês a gente busca novos temas, e aí eu reforço aos nossos ouvintes o seu convite para que busquem lá no Investock o nosso material. É isso, obrigada. E aí, Edu, falando de crédito, eu preparei essa pergunta, não é uma coincidência, mas eu queria puxar esse assunto de crédito contigo também. Na verdade, a gente viu um movimento importante de algumas mudanças aí recentes nas regras de LCA e LCI, que são ativos que são produtos de investimento muito populares e bastante procurados. Então, queria também aproveitar essa oportunidade para a gente explicar um pouquinho o que teve de mudança nessas regras, aí para a gente, às vezes até de repente algum investidor que ainda não tenha ficado sabendo, mas também, aí puxando para o crédito que eu queria dizer, se nesse movimento os títulos de crédito privado, de repente, com essas alterações, podem ser beneficiados de alguma forma, se esse mercado pode ser beneficiado de alguma forma, como é que a gente aqui no banco está projetando? Não, legal. Na verdade, eles já têm se beneficiado, né, desse movimento. Só antes, fazer um parênteses aqui, eu também sou fã da palavra do economista e da palavra do especialista. Isso. Também, que é o nosso estrategista de investimento, que sempre está lá disponível lá no Investock. Mas voltando para o crédito privado, o crédito privado ele virou um queridinho, né, dos investidores, pessoa física, nos últimos anos. Então, quando a gente teve... É um mercado que vem em crescimento, né, fazendo essa ponte entre o financiamento das empresas, a intermediação dos bancos, e efetivamente, como que isso chega para investimento por parte de um investidor pessoa física, a gente vai numa crescente. Em especial, quando a gente teve ali a Selic em patamares ultra baixos, ali em 2020, 2021, o investidor, né, na busca por uma maior rentabilidade, ele começou a olhar cada vez mais para ativos de crédito privado, que alternativamente à renda variável, que apresenta uma maior volatilidade, o crédito privado ele tem um comportamento de preço um pouco mais estável. Nós tivemos o ano de 2023, no qual a gente começou com alguns reveses, né, com algumas notícias ruins nesse mercado, depois tivemos uma acomodação e a gente veio também para um final de 23 e um início de 24 com uma redução dos spreads. O que é isso? O que isso significa? Né? Uma valorização do preço desses ativos que estão aí em circulação no mercado.
O ponto que você trouxe das mudanças regulatórias, né, especificamente, são 2 resoluções, né, do Conselho Monetário Nacional, que vieram no começo de fevereiro. Uma delas, né, trata muito ali das condições para a emissão das CRIs e das CRAs, né, que são as cédulas de crédito rural e imobiliário, então trazendo alguns ajustes ali nas possibilidades de carteiras que podem ser usadas como lastros, na nossa visão, né, no nosso entendimento, e isso traz uma condição algo mais restritiva para a emissão dessas operações. Tá? Como a demanda do investidor ela permanece forte por serem ativos isentos de imposto de renda para a pessoa física, isso, o efeito oferta e demanda, acaba pressionando o preço, né, e, consequentemente, valorizando os ativos em estoque. Então, a gente tem observado uma valorização importante. A segunda resolução do Conselho Monetário tratou das LCIs e das LCAs. Né? Esses títulos, eles estão fortemente presentes na carteira dos nossos investidores, muitas vezes compondo aquele colchão de liquidez, uma reserva de emergência, tinham um prazo mínimo de resgate de 90 dias, mas dentro ali de uma carteira, né, com diversos vencimentos, o investidor ele conseguia fazer uma gestão e ter um ativo de ótima rentabilidade, isento de imposto de renda, com liquidez e de baixo risco. A partir da resolução, as LCIs passaram a ter um prazo mínimo de resgate de 12 meses. E as LCAs de 9 meses. Então, de fato, traz ali uma penalização na liquidez, na disponibilidade desse recurso e, consequentemente, ali no objetivo de investimento. Tá? Então, também, o que nós temos, o que nós esperávamos e o que nós temos visto no mercado? Também uma redução da emissão e da aplicação desses papéis. Entendemos que continuam sendo excelentes alternativas para compor uma carteira, mas o investidor ele precisa ter uma preocupação adicional agora em como está a sua reserva de emergência. E aí lembrando, pessoal, reserva de emergência é aquela quantia que você tem que ter com total disponibilidade para suprir pelo menos 6 meses dos seus gastos médios mensais. Que se você tiver alguma eventualidade, alguma adversidade, você tem ali um colchão de recurso disponível para poder chegar do outro lado nesse momento aí de dificuldade. Então, dentro de uma visão de carteira, elas continuam fazendo muito sentido, só atenção para a reserva de emergência. O crédito privado, Débora, temos visto essa questão dos menores spreads. Mas, como eu disse, é uma classe que ela continua em voga. Temos um ano promissor, né, de reaquecimento de mercado de capitais, de uma retomada e maior volume de financiamento das empresas. Aqui, quando a gente está falando de títulos de crédito privado, pessoal, estamos falando das notas promissórias, das debêntures, das CRIs, das CRAs. A gente deve continuar vendo uma expansão desse mercado. Aqui, né, eu diria que o nome do jogo é seletividade. Tá? Com spreads menores, precisamos ser mais seletivos com os riscos que tomamos. Né? Então, conhecer as empresas, conhecer as condições das séries que estão sendo emitidas, daquilo que está sendo ofertado, e vale destacar também uma alternativa, né, Rebelo, que são os fundos de investimento, né, no qual você tem um gestor profissional fazendo a seleção desses papéis e, de fato, compondo uma carteira que traz tanto diversificação quanto também um alívio na questão da liquidez em caso de necessidade de resgate. Então, tem instrumento para todos os perfis, para aquele investidor que gosta de escolher os ativos e investir diretamente, e para aquele também que quer estar disposto na classe de ativo, mas gosta de contar com uma gestão profissional por trás. Então, assim, em resumo, né, olhando agora 2024, acho que vale reforçar aqueles 3 pontos, né, que a gente gosta de falar. Reserva de emergência, dá aquele check. Esse é o ano mais propício para a tomada de risco. Né? Então, dá aquela checada também na sua análise de perfil de investidor. Né, atualiza, né, a nossa vida é dinâmica, ela muda, nós temos diferentes momentos, diferentes objetivos. Então, atualizar o seu perfil de investidor é importante para enxergar o quanto você pode tolerar de risco e como que você pode obter as melhores oportunidades ao longo de 2024. E, por fim, voltamos a falar de diversificação. Né, ficamos aqui pelo menos uns 2 anos falando menos sobre isso por conta do movimento da renda fixa. Agora a gente volta a falar cada vez mais. Então voltam para a mesa fundos multimercado, a alocação em bolsa, a alocação exterior que nós já falamos aqui hoje, volta aquela visão de carteira, na qual, por meio através da diversificação, a gente consegue mitigar riscos, né, e ter um mix que seja ali mais sustentável no longo prazo. Para aqueles investidores que ficaram acompanhando a gente em uma sequência de reuniões, manutenção, continuam firmes com a gente até hoje, pelo menos está mais emocionante, né? A gente pode falar mais de risco, de oportunidades. Acho que você trouxe um ponto bem importante que
eu gosto de falar que a primeira coisa, acho que é o autoconhecimento, né? A gente fala muito do perfil do investidor, o autoconhecimento, quem você é, como você gosta de investir, aonde você quer chegar. E no hoje, ele é um retrato, né? Do agora. Depois, às vezes, poxa, eu era um jovem investidor arrojado, sonhava com a independência financeira. Poxa, meu filho nasceu, comprei um apartamento, agora às vezes pode ter mudado a realidade. Então é sempre importante realmente a gente ir atualizando sempre aquela coisa que eu sou, onde eu quero chegar e como eu quero chegar, né? Tô disposto a estudar e acompanhar o mercado e ir sozinho, às vezes lendo as análises. Quero um apoio mais profissional aqui, deixo num fundo de investimento que me dá uma tranquilidade, eu sei que tá nas mãos certas. Então, assim, tem para todos os gostos, acho que como você falou. Gente, na verdade era isso que eu queria trazer hoje. Queria agradecer de novo a participação de vocês, essas visitas ilustres mais uma vez. Rebelo, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso videocast do Copom e todas as outras oportunidades. Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de aprender um pouquinho com o Edu e também passar um pouquinho das nossas percepções. É isso, é sempre uma aula, eu aprendo demais. E Edu, mais uma vez, também muito obrigada, também volte sempre. Obrigada aí por todas as explicações e aí desculpa qualquer provocação. Não, imagina, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, muito bom estar aqui de volta, muito bom estar ao lado aqui do Rebelo, aprendendo com ele também, e é isso aí. Maravilha. Gente, hoje deu pra ver que eu não falei de futebol, né? Sempre tem aquele papo, mas a gente não tá podendo falar muito de futebol. Não, vou falar de ovo de Páscoa. Os ovos de Páscoa também parece que subiram bastante, tá aí a inflação aparecendo, o cacau tá nas alturas. Mas se você tem a sua reservinha lá em dia, aquele dinheiro, se joga no chocolate, tá tranquilo, faz parte, seja feliz. A gente trabalha, ganha dinheiro, junta dinheiro, investe dinheiro pra se divertir e pra pensar no futuro. É isso, até a próxima reunião do Copom. Tchau!